Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Geisa do FGM Quebrando Tabus e hoje eu vim dando continuidade à pauta Medo por Vergonha, né? O primeiro vídeo que eu fiz aí, eu coloquei ele no YouTube no dia 21, né? Lá tá o vídeo inteiro. Aqui no Instagram eu fui colocando alguns pedaços, né? Para que vocês possam compreender aí um pouquinho. E se vocês quiserem vir aqui pro YouTube, curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal. Primeiro, vocês vão estar me ajudando bastante, que o canal seja mais conhecido e que isso alcance mais pessoas, né? E que chegue nas pessoas certas que precisam estar escutando o que eu tenho para falar, tá ok? E então a gente vai continuar essa pauta. Eu vou iniciar ela trazendo informações. Qual o tipo de comportamento quando você sente a vergonha ou a culpa ou o medo, né? E que muitas vezes está dentro da gente, a gente não percebe esse tipo de sentimento e comportamento que a gente faz. Porque a gente costuma fazer as coisas muito no automático. Até mesmo que quando eu faço as coisas no automático, eu não sinto. E tudo que a gente evita é de sentir. Porque junto com o sentir também vem a emoção. E se a emoção está dentro de uma vibração baixa, é uma sensação de desconforto muito grande, né? Então a gente tem muito medo de entrar neste lugar. Então vou trazer aqui algumas informações que eu tirei buscando o mapa das consciências, né? Como eu falei, esse mapa das consciências chegou até a mim e né, eu resolvi utilizar dele para explicar os processos do qual mesmo eu passei, né? Para que eu pudesse aqui passar para vocês, porque aquilo que a gente vive fica muito mais fácil da gente pegar e falar sobre eles. Então, entre vários sites que eu fui vendo que falam das consciências, dos níveis de consciências aí, se vocês quiserem buscar também, é super interessante, né? Quase eles falam basicamente a mesma coisa de como é o comportamento. Então eu vou trazer aqui, vou ler para vocês algum deles, tá bom? Sobre apenas vergonha, culpa e medo, que foi o que o nosso propósito aqui nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Vergonha é o nível mais baixo de consciência do ser humano. A pessoa que está nesse nível não consegue tomar decisões na vida ou interagir com outras pessoas. Apresenta características como baixa autoestima, timidez, introversão e, no nível mais extremo, vontade de desaparecer, até mesmo se tirar a própria vida. Vergonha pode resultar em vulnerabilidade a outras emoções negativas, produzindo falso sentimento de orgulho, raiva e culpa. A vergonha também compromete a saúde emocional, psicológica, consequentemente a saúde física da pessoa, tá? Esse é o sentimento de vergonha. Eu trouxe aqui o que está escrito exatamente para que vocês comecem a olhar para dentro, comecem a perceber como que está dentro de você, né? Tomar consciência, que aquilo que eu tomo consciência, eu tenho possibilidade de mudar, aquilo que eu não, que eu evito, eu, eu dificilmente tenho como acolher, né? Então vamos lá. Agora, culpa. Culpa, ela fala assim: comumente utilizada como uma forma de manipular ou punir, seja a si mesmo ou a outro, relacionada à emoção do tipo remorso, autofla, autoflagelação, masoquismo, vitimização. A culpa inconsciente pode levar a doenças psicossomáticas com propensão a suicídios. São pessoas presas ao passado, constantemente culpam as outras pessoas ou a si mesmo por seu fracasso, tendo dificuldade de perdoar e seguir em frente.
Pessoas religiosamente fanáticas podem estar nesse nível, pois se preocupam muito com a ideia do pecado, né? Então, eu tô aqui, né, enfatizando essas situações porque vocês comecem a olhar para dentro e perceber esse lugar dentro de vocês. Bom, vou falar agora aqui do medo, tá? Tem vários, como eu já mostrei no último vídeo, são várias vibrações, mas eu quis pegar essas três para que a gente possa entender. Eu vou destrinchar aqui o assunto para falar deles, mas por que que eu busquei esses três aqui? Que esses aqui são, eu falo que para mim é primordial, né? Até para minha experiência é primordial trazer essa informação aqui. O medo, nesse nível, ele passa a enxergar o mundo como um lugar perigoso e inseguro, podendo apresentar paranoia, estado constante de preocupação e estresse, sempre se mantendo numa posição de defesa. O medo nem sempre é fácil de ser superado, é necessário muita força de vontade, porém todos nós, todos temos que lidar com isso. O medo limita o crescimento da personalidade e leva à inibição. O seu fracasso ao seu fracasso pessoal. Por isso é de extrema importância transformar essa crença e buscar a ajuda de outras pessoas que conseguiram superar isso, tá? Bom, enfim, eu trouxe aqui essas três formas para que vocês pudessem realmente, eu enfatizo, olhe para dentro, olhe para dentro, pra dentro, né? Por que que eu trouxe esses três? Porque assim, como eu dei o exemplo lá, né? E aqui também tá trazendo esse lugar, a gente tem uma falsa ideia de colocar o orgulho, a raiva na frente, né? De algumas coisas para não acessar esses lugares, né? E o que eu entendi nesse meu processo aí de 10 anos, são 10 anos olhando para dentro. Eu entendi que se a gente começar de trás para frente, que é bem da vibração mais baixa, perceber as vergonhas, é dali que a gente começa a dar uns starts na nossa vida, né? Por que que eu falo isso? Porque ah, eu comecei muito cedo a ir para psicólogo. Com 17 anos eu já estava indo para psicólogo. Só que eu chegava na psicóloga, passei por muitos, né? Eu não falava exatamente daquilo que eu tinha vergonha, daquilo que eu sentia culpa e dos meus medos. Eu chegava na psicóloga falando de como eu era boa e do que os outros faziam comigo. Era esse o lugar que eu chegava falando na psicóloga. E eu lembro de uma psicóloga que eu passei com ela com bastante tempo e mais de um ano. Peraí, preciso beber água. Então, mais de um ano, e um ano passaram com ela, teve um certo momento que eu falei algo que ela olhou para mim assim: pela primeira vez você está falando algo do que você realmente está sentindo. E aí eu parei, eu falei tão sem perceber, porque o que que eu fazia? Eu usava do orgulho para me defender de entrar nesse lugar da vergonha, desse lugar da culpa, desse lugar dos meus medos. Então, precisei dar uma paradinha aqui, voltando. Então, o que que eu fazia? Tudo aqui que eu li para vocês sobre os sentimentos de vergonha, de culpa, de medo, eu cheguei no psicólogo com esses sintomas, mas tudo que eu chegava lá, eu não trazia informação que eu sentia medo, eu não trazia informação que eu sentia culpa, eu não trazia informação que eu sentia vergonha. Eu rodeava de todas as formas e trazia o orgulho na frente. Então eu falava, ai,
olha o que fizeram comigo, né? Trazia um lugar de vitimização, como se o que as pessoas fizeram comigo, olha como elas, o que ela falou, deixou de falar, né? E eu não trazia exatamente para aquilo que realmente eu precisava trazer. Então, eu tinha esse comportamento, eu não tomava decisões, nunca, 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 nunca. Tava sempre me punindo, até mesmo porque baseada no meu sistema familiar, então, e tudo ao meu redor da minha infância baseava muito no lugar da religião, o que é certo, o que não é certo, isso é pecado, isso não é pecado, Deus não gosta disso, Deus vai castigar. Então, já havia muita crença dentro de mim de algo que fazia com que eu me punisse, né? E, e o medo eu não trazia o medo como se eu tivesse medo. Eu trazia um lugar de eu sou corajosa, eu vou, eu aconteço, eu faço. E é assim que eu chegava na psicóloga. Mas para não acessar o medo das coisas que eu precisava na verdade enfrentar, né? E eu o tempo todo desviava com esse lugar do orgulho na frente. Então eu tô sempre falando das pessoas com desprezo, desfazendo daquilo que o outro tinha, desfazeram, né? Então eu entrava no lugar da inveja, que a gente fala, ah, imagina, inveja. Sim. Então eu tinha muito desse lugar da inveja das pessoas, mascarada como se, ai, não gosto daquilo, nossa, aquilo lá pra mim. Então eu sempre estava nesse lugar do desprezo. Então era uma falsa ideia de amor próprio que eu criei sobre quem eu era, né? E quando eu comecei a acessar, começou a acessar, o que que eu fazia? Eu fugia, eu parava de ir no psicólogo, falava que eu não tinha dinheiro, que não tinha condições de fazer aquele tratamento. E o que que eu buscava da minha vida? Eu buscava fugas. Então eu ia sair, e aí eu ia beber, e aí eu ia dar risada, aí eu ia ser feliz. Mas uma felicidade que não existia. Porque aí eu acordava no outro dia totalmente depressiva, mal. Eu não sabia por quê, eu me sentia tão mal, né? Vocês devem ter visto por aí, eu coloquei algumas coreografias que eu fiz, né? Vocês vão ver que aqui nesse processo de eu ir colocando os vídeos aqui para vocês, vão ter coreografias que eu fiz há muito tempo. Porque assim, até para mim acessar esses lugares dentro de mim, eu muitas vezes não conseguia dar nome a essas emoções, esses sentimentos. E para eu ter os primeiros acessos deles, eu vim muito na coisa do lúdico, da criança mesmo, do meu lúdico. Então eu criava poemas, eu criava coreografia de dança, eu dançava para poder expressar, porque como eu tinha medo de abrir a boca e falar algo errado, na dança eu não precisava falar. E aí ninguém sabia quem eu era. Mas me expressar, eu conseguia expressar através da dança, o que me ajudou bastante, porque talvez se eu não tivesse chegado a dança até a mim, é, esse processo podia ter sido muito maior e eu não ter conseguido me expressar de nenhuma forma. E não conseguindo se expressar, a vida vai parando, paralisando, ou você vai somatizar em doença, né? Porque a gente entende que suicídio é uma pessoa que tira a própria vida, que ela se mata, mas não, é uma pessoa que se auto se destrói, né? O fato de eu me punir, eu estava me destruindo. O fato de deixar de fazer as coisas, eu estava me punindo. O fato de eu não conseguir falar aquilo que eu sou, como eu penso, da forma que eu acredito, era uma forma de punição, né? E de autodestruição.
Então, o que que eu fazia para conseguir falar? Eu bebia, e eu bebia exageradamente. Entrava no carro e dirigia em velocidade alta, me arriscando a morte. Então, assim, muitas vezes a gente acredita que o suicídio. Vou parar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ai, o celular do meu bebê tocando aqui, tocando a música do Bruno, Bruno alguma coisa que eu não sei, que é o toque do celular dele. E aí, eu não sei se vocês escutaram aí, mas eu escutei aqui e me atrapalhou. Enfim, aonde eu parei. Então, aí o que que eu fui fazendo na minha vida? Eu fui criando uma forma de viver, onde eu colocava bebida e bebia exageradamente, e dirigia o carro em alta velocidade, buscando o tempo todo a morte, né? De forma inconsciente, porque eu fazia isso tudo de forma inconsciente. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que muitas vezes é, a gente faz muito de forma inconsciente, porque esse lugar do medo, da culpa e da vergonha, ela traz um sentimento de dor junto, né? E a gente quer evitar esse sentimento. Normalmente ele vem dentro das emoções, porque quando você sente uma emoção, quando você sente uma angústia, tá chegando perto de você acessar aquela emoção e você não quer sentir. E você tenta fugir de tudo quanto é forma, né? Onde a gente vai fazer um monte de coisa para se distrair, para a gente não entrar em contato, né? E daí quando a gente fala, né, de solitude, não é só de gostar de estar com você mesmo, porque o primeiro processo de solitude vai ser a gente ter que entrar em contato nesses lugares que não são gostosos de entrar. Então, quando a gente começa a se ver muito em solitude, a gente pega um celular e fica passando o dedinho, a gente pega e vai assistir alguma coisa, ou a gente vai ligar para amigos e a gente vai sair, vai fazer qualquer coisa para você não acessar esse lugar. Só que é só acessando esse lugar que a gente vai conseguir, de fato, transicionar. Seria, eu coloco dessa forma, transicionar para um outro lugar, porque é passando pela dor. Pensa que você tem uma ferida aberta, aí você teve uma queimadura, quem teve queimadura vai saber disso, né? Geralmente fica uma crosta com pus, aí você vai ter que, você fica tendo que limpar aquela ferida todos os dias para aquele pus ir cicatrizando, né? Até a pele limpar. E toda vez que você vai limpar aquela ferida, ela vai doer. E assim é no nosso emocional também, nas nossas dores internas, principalmente nos nossos acessos de onde a gente tem que encontrar com a vergonha, com a culpa e com nossos medos, né? E, através disso aí a gente vai criando outras formas de viver. Então, às vezes, a gente, para não acessar, a gente grita, né? Tem acesso de raiva, aonde somos chamados de abusivos, alguns se tornam narcisistas, outros vão ter, ser, ai, como que é? Bom, toda essa, a gente vê aí falando e eu acho muito complicado essa coisa da gente falar assim, ah, a pessoa é narcisista, a pessoa é bipolar, a pessoa tem borderline, né? Todas esses SIDs, né, da vida aí, porque na verdade todos nós temos todos eles. Talvez você não esteja um grau acentuado, mas quando eu comecei a estudar psicanálise, todas as doenças que era falada lá, eu falei assim, cara, mas eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Eu saí da aula assim meio que pirando no cabeção, porque a gente tem todos esses comportamentos dentro da gente. E aí, a gente pega uns pedacinhos das histórias que a gente vê falada na internet e a gente já olha para os outros, não olha pra gente. Olha para os outros, olha, aquele lá é narcisista, olha, aquele lá é bipolar, olha, aquele lá é isso, isso e isso. Então,
a gente não olha pra gente, né? Aonde que tá nisso, esse comportamento dentro da gente? E por que ele está ali? E só quando você consegue acolher esse lugar dentro de você, né? Só quando você consegue acolher esse lugar dentro de você que você pode fazer diferença. Mas para acolher você vai precisar sentir ele, né? E o que que a gente faz? Evitar. Então, a pessoa teve problemas em relacionamentos. Ela para de se relacionar e cria a tal da solitude com medo de entrar no relacionamento, porque ali trouxe uma dor. E tudo que ela tem medo é de entrar nessa dor novamente. E para que essa dor seja compreendida, que é o lugar da razão. A emoção de compreensão é o lugar da razão. Você precisa passar novamente, mas de forma consciente, entendendo cada movimento, por que que aquilo está acontecendo, da onde que vem. E o que que você vê no outro que não está no outro e sim está em você, porque não está no outro. Por isso que eu trouxe, por isso que eu criei, foi dessa forma que foi criado as 4 fases do processo terapêutico. Porque quando a gente fala que alguém fez alguma coisa ali pra mim, não é dali. Você tá enxergando fora algo que tá aqui dentro. Então você começa a projetar sua própria história. E na terceira fase do processo terapêutico, que é onde a gente entra nas constelações, é onde que a gente consegue olhar aonde essa história que ela vive repetindo dentro de você mesmo, não no outro, mas que você sempre está projetando no outro, né? E então, por isso que eu quis trazer essa pauta, medo, culpa, vergonha, porque é dessas, principalmente dessas 3 peças aí, desses 3 sentimentos, é da onde a gente foge o tempo todo na nossa vida para não acessar, porque a emoção que vem junto não é gostosa de sentir. Não é gostosa de sentir, porque a emoção que vem com a vergonha é a humilhação. A emoção que vem com a culpa é a ofensa. E normalmente, como a gente não gosta de sentir a culpa, a gente ofende o outro. A gente culpa o outro. Mas na verdade você está ofendido com você mesmo. No medo, a gente sente ansiedade. Aquela ansiedade é o medo do futuro. O que que vai acontecer mediante isso? Mas isso eu ainda não sei. Eu não dei o nome. Eu preciso dar um nome, né? A dor, a culpa, a vergonha, né? Então eu deixo aqui vocês para refletir sobre essa situação e como é isso dentro de vocês, porque todos nós temos, somos todos um. Não existe quem não tem o sentimento de vergonha, o sentimento de culpa, o sentimento de medo, né? Só que quando a gente evita ele e eu aposta no orgulho, quando você estiver trazendo uma emoção de desprezo sobre alguém ou algo, isso está relacionado a você, não ao outro. O outro também pode ter. Ele é só um espelho. Ele é só um espelho daquilo que está já dentro de você. Mas não é o outro que você está precisando curar. É você mesmo. Porque isso está te impedindo que você faça movimentos na sua vida, né? E aí você vai parando, vai parando, vai parando, vai parando. E quando o coração para de bater,
Que ele fica tec, 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 lá, na maquininha lá, né? Ele começa. Tim. E a gente entende que a paz, esse tim, não é aí. Não é aí. Porque aí é a morte. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Como a gente pode fazer isso para que possa mudar esses sentimentos? Precisa ter que olhar. E se você não consegue sozinho, procura ajuda. Procura ajuda de um especialista. Não tem que ser. Eu não estou falando aqui. Lógico que eu quero. É o meu trabalho, eu preciso ganhar meu ganha-pão para pagar minhas contas. Mas eu não sou a única que faz isso. Mas quando você chega num psicólogo, já sabendo que você quer falar da sua vergonha, já sabendo que você quer falar do seu sentimento de culpa, já sabendo que você quer falar dos seus medos, fica muito mais fácil. Você não precisa fazer como eu, que fique quase um ano, me escondendo atrás do orgulho, para falar a primeira frasezinha, né? Então, vem comigo, vem quebrar seus próprios tabus, porque só um amor constrói. Vem?